Sou professora no Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho grande prazer de participar da primeira edição desse evento, que a gente espera que possa se repetir por muitos anos. Nós começaremos a nossa sessão agora, temos uma pequena mudança na nossa organização. Temos 4 trabalhos a serem expostos. Vamos começar com o trabalho do professor João Vicente Lima, da Universidade Federal de Alagoas, o Programa Centelha da Inovação e suas confluências para a Sociologia Econômica e a Sociologia da Inovação. Depois passaremos a apresentação do professor Velcimírio Inácio Maia, da Federal de São João del Rei, com o trabalho Redes e Difusão de Inovações, passando em seguida para o trabalho Inovação no Setor Público e os Laboratórios Urbanos Vivos, de autoria da professora Menique Menezes, da Federal do Piauí, de Érica Elísio, da FGV. Finalizaremos com o trabalho Reformas Administrativas e Velhas Soluções, as bases sociológicas do modelo gerencial, apresentado pela professora Cláudia Piccoli Faganello, da PUC do Rio Grande do Sul. Cada expositor e expositora tem 20 minutos para sua apresentação e em seguida a gente abre para o debate. E eu peço que os colegas e as colegas façam uma pequena apresentação pessoal antes de começar a sua fala, por favor. Então, passamos a palavra ao professor João Vicente Lima para a sua exposição. Obrigada, professor, seja bem-vindo. Obrigado, professora Daniela, professor Antônio, professor André, pelo convite. Queria inicialmente me desculpar, porque eu estou em trânsito em razão de um compromisso inadiável, mas gostei da ideia do evento e espero poder contribuir de alguma maneira. Em verdade, o programa Centelha, sendo professor da universidade, fui convidado faz algum tempo para ser o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Alagoas. Então, eu atuei tanto como gestor desse programa, como também ele naturalmente foi se transformando em objeto de investigação, de reflexão. Então, era sobre isso que eu gostaria de tratar. O programa Centelha, ele traz grandes questionamentos e grandes desafios para a academia em geral. Ele surge a partir de um arranjo em 2015 das Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil. É lá que é gestado, discutido a ideia de um programa Centelha. E é de lá que é feito todo um esforço junto ao MCTI, junto à FINEP, junto a várias entidades federais para que esse programa saísse do papel. Finalmente, o programa começou a rodar em 2019, o primeiro edital. É um edital nacional, não é? E o objetivo dele é que apoiar pessoas que têm apenas uma ideia, não é? Mas não tem formação em negócio, não tem um treinamento adequado, como de resto as nossas universidades carecem, não é? E também pessoas que não têm recurso financeiro para começar uma empresa. Isso é muito decisivo nesse universo, não é? Então o programa ele tem uma mecânica que é o edital aberto, a pessoa tem que montar uma equipe e submeter uma ideia que possa gerar negócio. Se ele lograr êxito e ficar entre os contemplados, no Estado, convidamos a todos os passageiros que queiram nos Então, os vencedores, ao final, eles ganham subvenção econômica, que é um recurso não reembolsável, não é? Eles ganham treinamento no ambiente para transformar melhor a sua ideia inicial, começar a pensar como negócio, como empresa, mercado, enfim, e isso significa mentorias muito qualificadas que os estados têm que tentar prover. Então, é um evento nacional, nunca foi feito nada desse tipo, não é? A história de startups cujas famílias têm recurso para bancar inicialmente o projeto, não é? E agora o programa Centelha veio com o ímpeto de apoiar aquela pessoa. Ela é muito
complexa, porque ela envolve a interação de várias organizações do IFNEP, a interação com o âmbito local, quer dizer, quem faz a operação cotidiana no Estado é a FAP, não é? E a FAP ela se conecta com o ecossistema local, com o ambiente local de inovação. Universidades, empreendedores, parceiros fora da universidade que querem empreender, enfim. Não é? Não é preciso ter título acadêmico para participar do Centelha. Pode ser alguém de fora da universidade. Não há limite de idade. Não é? Então, o programa, nesse sentido, é muito, muito democrático. Eu diria que o programa Centelha, ele, do ponto de vista da operação, ele fez aparecer novamente dilemas acadêmicos bem cristalizados, não é? Do tipo apoiar gastar recurso público, apoiar esse esforço de criação de empresas para o mercado. Todos os grupos do Brasil, em maior ou menor grau, um outro dilema importante, né? Mudar os objetivos clássicos da academia, que é o de formação de quadros. Então, também um outro questionamento tem a ver com a cultura acadêmica, de que na graduação e na pós-graduação a gente forma quadros qualificados, ponto. Né? E o programa Centelha, mais do que nunca, mostrou a ideia de que é preciso mudar ou enfrentar as questões relativamente a isso. É possível ver claramente em outros países que, enquanto você forma quadros na graduação e na pós-graduação, essa formação pode estar envolvida na resolução de problemas por parte do setor público e do setor privado. Não é? E que, em verdade, tanto o dilema 1 quanto o dilema 2 tem a ver com a criação da empresa, digamos assim, a dinamização do mercado de base tecnológica privado. Não é uma questão propriamente um grande problema em si. A gente está falando de isso, apoiar isso e também controlar e contabilizar os ganhos disso. Né? Eu diria que eu sempre enxerguei esse problema de ótica da sociologia econômica, querendo entender, principalmente porque, dados os instrumentos da política pública, porque alguns estados, e aí o histórico em inovação, no sentido mais amplo, diferenciado em relação a outros, não é? Se a política pública era a mesma, os recursos implicados eram os mesmos, e aí a gente podia ver exatamente essa componente de cultura organizacional, cultura política, de elementos sociológicos estruturantes que favorecem ou não, obstaculizam ou não a consecução de resultados como esse. Não é? Os estudos sociais de ciência e tecnologia também têm sido um caminho interessante, não é? Assim como da sociologia da tecnologia. Por fim, eu diria assim, os estudos sociais de ciência e tecnologia, principalmente o Harry Collins, né, eles nos favorecem hoje, e eu consigo ver isso, é uma teoria prática, eu diria assim, estando na fundação como gestor, né, a FAPEAL, que é a fundação que faz a gestão de todo esse complexo de ações relativamente ao público interno, relativamente aos gestores maiores das agências, a FAPEAL ela desenvolveu uma expertise sobre como gestar sobre como agir estrategicamente nesse ambiente tão complexo de interesses de mercado, que é a universidade e sua complexidade. Não é? Eu diria que a FAPEAL, ela, além de fazer a gestão técnica e científica, ela teve que e desenvolveu concretamente uma expertise como entidade, como organização, para pensar concomitante a gestão do conhecimento e da formação de gestores e de empresas, também essa dimensão estratégica. Então, por hora é o que eu queria
expor, e já me desculpando pelo fato de não poder estar aqui compartilhando as críticas que os colegas poderiam fazer. Muito obrigado. Obrigada, professor João Vicente, agradecemos pela sua exposição. Então, passamos agora a palavra para o professor Velcimírio Maia, da Federal de São João del Rei, com o trabalho Redes e Difusão de Inovações. Professor, a palavra é sua. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu começar já compartilhando aqui a minha apresentação. Só um minutinho para eu abrir aqui. Ok, pessoal, todo mundo me ouve bem? A apresentação está aparecendo aí? Tudo certinho? Sim, tudo certinho. Tá, pessoal, então me apresentando, né? Meu nome é Velcimírio Maia, todo mundo me chama pelo sobrenome, que é Maia. Eu fui colega do Antônio, lá no doutorado de Sociologia na UFMG. Eu sou professor da Federal de São João del Rei, Departamento de Tecnologia e Humanidades. E a minha apresentação, pessoal, vai ser assim, tentando resgatar conceitualmente, né, essa questão da difusão de inovações e tentando mostrar, no final da apresentação, a importância da análise de redes sociais. Então, a questão do uso, né, da metodologia de redes sociais para entender essa questão da difusão de inovações, né? Então, vou fazer um resgate teórico, né? Como nós temos aqui somente 20 minutos, eu vou tentar ser sintético, né, tentar ser rápido aqui, e tentar passar por todos esses passos aqui, que eu estou colocando aqui no sumário, né? Então, vou tentar fazer isso, tá bom? Essa delimitação científica, né, estabelecendo esses conceitos de inovação e difusão, tá? E a principal pergunta aqui que eu vou tentar responder, e eu já deixo a resposta de antemão, é essa. Existe inovação sem o processo de difusão? Né? E a resposta eu já dou, né? Não. Né? Então, mas vamos entender como que isso se dá, né? Esse processo da difusão da inovação. Então, a inovação ela necessita desse processo de socialização, né? Então, daí que vem a contribuição dos teóricos aí da difusão da inovação, né? Vou passar por alguns aqui, citar principalmente o Everett Rogers, né? E então, esse caminho, né, que se dá desde a invenção, né, por exemplo, uma nova tecnologia, até aquela aceitação, a implementação, o uso, né, pelas pessoas ou pelas empresas, e, de fato, aí nós teremos a inovação. Né? Então, a inovação ela é esse processo social que carece da difusão. Né? E aqui entra a importância, atualmente, da análise de redes sociais. Né? Então, vamos lá. Tá? Vou começar com um pequeno caso, tá? Coloquei aqui como uma espetacular invenção perdida, né? Então, teve um caso na década de 1980 que ficou famoso em programas de entrevistas na BBC, né, de Londres, de um cabeleireiro britânico, né, chamado Maurice Ward, e ele dizia ter inventado uma substância que era à prova de temperaturas altíssimas, né? Poderia ser usado em diversas aplicações da indústria e tudo mais, e ele deu esse nome de Starlight. Bom, isso ficou muito famoso na época, vários programas de televisão, né? Ele virou lá uma celebridade e tal, e depois, até hoje é moda isso na internet, né? Se a gente colocar aí nos vídeos de YouTube, vai aparecer um monte aí de pessoas desmentindo, né? Mostrando assim, uma solução caseira aqui, só de farinha, com outros ingredientes, conseguiria fazer a mesma coisa. Aqui coloquei algumas imagens, né, dos testes que ele fazia, colocava um ovo e revestia com essa substância, submetia ao maçarico, a testes. Então, assim, ele virou uma celebridade na época, né? Então, vamos pensar assim, estou dando esse exemplo para falar o seguinte, seria uma invenção, né? Seria realmente ali alguma coisa ou só um embuste, né? Só alguma coisa para ele criar fama. Mas o fato é que ele faleceu, né? Ele não queria patentear, não queria que nenhuma empresa usasse a invenção dele e tal. Mas ela não se tornou uma inovação de fato, né? Então é por isso que eu dei esse exemplo, né? Então, assim, seria ou não lá
uma coisa inovadora, mas essa invenção que ele criou não se tornou, de fato, uma inovação. Né? E por quê? Né? Por que ela não se tornou, de fato, uma inovação? Porque não houve um processo de difusão, de aceitação das pessoas. Né? Ela não mudou uma realidade. Né? Então, ela não se tornou uma inovação. Então, essa é a diferença de uma invenção e de uma inovação. Né? A invenção é algo que foi criado, mas uma inovação é algo que as pessoas aceitaram e que, de alguma forma, mudou, né, a vida das pessoas, ou algum processo produtivo em uma empresa, etc. Né? Então, a gente pode dizer que a inovação ela precisa de algumas coisas. Né? Ela precisa, primeiro, ser viável economicamente. Então, para as empresas, ela tem que ter algum potencial de lucro, né, alguma economia de custos. Ela tem que mudar uma realidade, né? Ela tem que ser útil, né? Ser útil aos demais, mudar a realidade das pessoas, né? Para melhor, né? Ter baixo risco envolvido, então, tanto no desenvolvimento dessa inovação, o lançamento daquele novo produto, a implementação daquele novo processo, né? E principalmente ser aceita, né? Então, eu coloquei aqui de amarelo, envolver a aceitação das pessoas, mudar o comportamento das pessoas. Então, isso é o processo de difusão. Né? Então, aí que entra a questão das redes sociais. Né? Como que esse processo de socialização vai ocorrer e as pessoas vão acatar, vão aceitar, né? Aquela nova ideia, aquela novidade, e vai transformar a vida, de fato, das pessoas. Né? Então, a gente vai focar nisso aqui, né? Como que é esse processo de inovação, como que isso se desencadeia. E agora, tentando, então, resgatar aí alguns, né? O tempo é pequeno, a gente vai falar aqui só de alguns nomes aí, né, importantes do passado, e resgatando lá o sociólogo esquecido, né, o Gabriel Tarde, com a obra seminal dele, As Leis da Imitação. Então, lá nessa obra, As Leis da Imitação, né, ele já começa com alguns conceitos, mesmo que ele não operacionalize ainda esses conceitos, né, da forma que a gente pode fazer hoje, metodologicamente, mas ele já começa a operar esses conceitos, né, de líderes de opinião, da difusão, da imitação, né? Então ele usa essa palavra-chave que é a imitação, né? Então, para ele, alguns inovadores, algumas pessoas com esse perfil, criariam as invenções, né? Inventariam as coisas, trariam as novidades, né? E muitos outros imitariam. Então, aí que estaria a chave do processo, né, da socialização, desse processo de difusão. Alguns poucos inventam e muitos imitam. Né? Então, essa seria, assim, a grosso modo falando, né, essa lógica aí, das leis da imitação do Tarde. Né? Outro autor muito citado, recorrente, né, o Schumpeter, então ele já traz mais para o lado dessa economia, pelo lado da economia capitalista, né, e da importância econômica, né, de competitividade, de ganho, né, e desenvolvimento econômico, né, nessa questão das inovações. Então, a inovação como chave, né, para o sucesso das empresas, das organizações aí no mundo capitalista. Né? E não tem como citar o Everett Rogers, né, com o livro lá, Difusão de Inovações, né, que é o clássico, todo mundo cita, né, em que ele, sociólogo, né, sociólogo rural americano, e que ele resgata lá, né, desde a década de 60, ele vem... morreu há pouco tempo, então o livro teve 5 edições, né, mais ou menos de 10 em 10 anos, era reeditado esse livro Difusão de Inovações, em que ele traz ali aquela questão clássica, né, dos tipos ideais ali, e a importância dos inovadores, né, dentro desses líderes de opinião, dentro da difusão das inovações. Então eu vou centrar um pouquinho aqui e falar lá da curva de difusão, né, do modelo lá proposto pelo Rogers, que hoje, né, e principalmente nas pesquisas de marketing, né, dentro da administração, Chris Van Den Bosch, por exemplo, nos Estados Unidos, já critica e traz algumas contribuições a partir da obra seminal lá do Rogers, né, mas aqui eu vou me ater aqui pelo tempo ao Rogers. Então, pessoal, olha que interessante, né? Mas vou citar aqui mais um caso para a gente falar assim, como que o tempo entre uma inovação e a adoção, ele muitas vezes pode ser longo, né? Então, olha esse exemplo que eu dou aqui do cinto de segurança dos automóveis. Né? O cinto de segurança ele foi patenteado em 1895 nos Estados Unidos da América, né?
Mas ali, né, com o Fordismo, início do século XX, os automóveis, né, General Motors, Ford, começa a difundir muito o uso do automóvel, etc., no século XX, mas as pessoas tinham uma repulsa por modelos que vinham com a cinto de segurança, né, porque dava ali um ar de que era inseguro por ter a necessidade de ter um cinto de segurança, né? E lá em 1959, o Niels Bohlin, que era um engenheiro da Volvo, ele vai e cria a patente do cinto, né? Aquele cinto de 3 pontos e que recolhe, né? Que enrola, né? Fica mais, facilita o uso. Mas, olha que interessante, né? As fábricas passam a ter esse item obrigatório só em 1968. E, curiosidade, né? No Brasil, ele passa a ser de uso obrigatório somente em 1997. Hoje todo mundo tem a consciência do uso de, praticamente todo mundo, né? E até obrigado por lei, do uso do cinto de segurança. Mas olha só, mais de 100 anos, né? Desde a invenção até a real adoção, né, como prática, né? De uma solução aí, né, tão simples e que salva vidas. Então, quer dizer, é um processo, às vezes, longo, né? Mas às vezes curto. Então, isso depende muito da tecnologia, do produto e como aquilo é lançado, né, no mercado. Mas o fato há um processo de difusão, né, entre uma invenção até se ter uma real inovação, né, mudar realmente a vida das pessoas. Né? Então, resgatando novamente os autores, né, Gabriel Tarde, né, com as leis da imitação, eu acabei já falando no outro slide, né? Então, ele traz esses conceitos já, mesmo que ele não operacionalize, mas né, ele já traz esses conceitos com outras palavras, né? Como os líderes, a importância dos líderes de opinião, né? Como é o processo de difusão, então as famosas curvas em formato de S, né? As curvas que o Frank Bass, depois aí ele faz vários estudos quantitativos de difusão de produtos, de tecnologias, né? E essas curvas aqui em forma de S, né? Ficam ali muito famosas nos estudos de difusão, né? E esses conceitos atuais, né, que a gente usa em análise de redes sociais, que são aí como homofilia, heterofilia, né? E etc. Então, é um ponto inicial, né? Essa obra do Tarde, né? Então, a invenção e a imitação são atos sociais elementares, né? Depois, já lá na década de 50, né, e depois isso ganha muita força na década de 60, a sociologia rural nos Estados Unidos começa a estudar como que se dá essa difusão de tecnologias, né? Então, um estudo aqui muito famoso, né, que ficou também seminal, sobre a difusão das sementes de milho híbrida, do Ryan e Gross. Então, a sociologia rural nos Estados Unidos deu um grande avanço, né, nessa questão do estudo de difusão de inovações, até porque as universidades, né, rurais nos Estados Unidos, os vários departamentos desenvolviam várias tecnologias, né, e essas tecnologias tinham que chegar até os produtores rurais, né, mudar a vida das pessoas de fato. Então, nessas atividades extensionistas, etc., esses pesquisadores começam a procurar assim, como que se dá a difusão dessas inovações, até para entender como, né, aí, as organizações, né, poderiam atuar para difundir mais rapidamente e essas tecnologias serem implantadas mais rápidas, né, se tornando inovações de fato. Então, esses estudos da sociologia rural nos Estados Unidos foram muito importantes, esses estudos de difusão, né? A gente tem lá, né, os estudos do Coleman, Menzel, Katz, daqui a pouco eu cito eles aí. Então, retomando outro grande nome, né, aqui para estudo de difusão e de redes, então o Simmel, né, o George Simmel, com aquele conceito do stranger, né, então, assim, quem é o stranger, né? As palavras hoje vão se misturando, né, assim, os líderes de opinião, né, os brokers, né, aqueles que ligam subgrupos dentro de uma rede. Então, aqui ele traz esse conceito aqui do inovador como um tipo estranho, né? O stranger. Então, aquele que difere dos outros e que influencia os outros, né? Tá aqui, né, a história que eu falei dos sociólogos rurais. Então, olha, né, citado aqui pelo Rogers, né, no livro dele, ele mostra como ali, a partir de meados da década de 1950 e os anos 1960, os estudos sobre difusão ganharam, né,
tiveram um pico lá de produção nos Estados Unidos e na Europa, né? Maia, Sim. dá licença, desculpa, 5 minutos, tá? Para conclusão. Obrigado, Nela, vou acelerar aqui. Então, como que esses estudos foram, né, ganhando ênfase ali naquelas épocas, né? Então, aí entra a ideia do Rogers, né, sobre a difusão de inovações, né? Então, ele fala o seguinte, né, que citando Katz, Levin e Hamilton, visto sociologicamente, o processo de difusão é caracterizado como a aceitação ao longo do tempo de um item específico, né, uma ideia ou prática, por indivíduos ou grupos ligados por canais específicos de comunicação, dentro de uma estrutura social para um determinado sistema de valores ou cultura. Então, aqui a ideia de redes de difusão. Aqui, pessoal, é a curva, né, de difusão clássica aí, né, do Everett Rogers. Então, aqui ele fala, cria esses tipos ideais, né, os inovadores, adotantes iniciais, a maioria inicial, a maioria tardia, os retardatários, e então aqui ele fala assim, entre 10% a 20% depois que as pessoas começaram a adotar, tem um ponto de inflexão em que dificilmente aquilo vai deixar de se tornar uma inovação, né? Então o ponto seria tentar passar esse ponto de inflexão, né? Aqui, se a gente olhar a curva de Bass, né, o S, né? E aqui a curva do Everett Rogers, né, como os novos adotantes, né? São duas formas de quantificar esse processo da adoção, né? Então, passou daquele ponto de inflexão, a gente tem a aceitação daquela inovação, né? Daquela novidade. Então, o Rogers também identifica 5 fatores críticos que influenciam esse processo de difusão, né? Vantagem relativa, compatibilidade com sistemas e valores, a complexidade, a possibilidade de testar, né, aquela novidade, como test drives, uma amostra grátis, etc. A visibilidade da mudança, seus benefícios, né? E aqui eu dou algum exemplo, né? Assim, 2 exemplos, como um caso de uma universidade uma vez que colocou a leitura digital, mas os alunos e os professores acabavam gerando mais papéis, mais confusão e abandonaram aquela inovação. O caso da Nestlé nos anos 70, né, com o leite em pó e fazer campanhas de marketing para as mulheres não amamentarem, né, contra o aleitamento materno e o uso daquele produto. Então, quer dizer, às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? Então, há essas duas questões, né? E deliberadamente as organizações utilizam as atividades de marketing para propiciar essa difusão, né? E aquilo que eu falei, né? Após 10% a 20% ali da curva ali, a gente passa ganha a massa crítica, e aí dificilmente, né, você consegue frear aquela novidade, ela passa a ser um sucesso, né? Então, o Rogers, ele, quando fala sobre as redes sociais, né, análise de redes sociais, ele faz 10 generalizações, eu não vou entrar aqui em detalhe pelo tempo, mas a grande questão está aqui, ó, nesse gráfico, né? Então, para o Frank Bass, aquele da curva de difusão, ele considera 2 coisas, os inovadores e os imitadores. Então, se a gente pegar uma mesma rede social, ele ia particionar ela em 2, inovadores e imitadores, né? O Rogers, ele traz aqueles 5 tipos ideais, os inovadores, adotantes iniciais, uma maioria inicial, uma maioria tardia e os retardatários. Então, a gente poderia particionar essa rede social nessas 5 subgrupos, né? E o Moore, ele traz uma novidade que ele diz o seguinte, em seus estudos ele mostra que há um abismo, né, entre você conseguir passar pelos inovadores, pelos adotantes iniciais, e aí se tornar realmente uma inovação quando a maioria das pessoas vai usar. Então, aí que está essa questão do abismo, né? E esse é o desafio. Então, o desafio para as organizações é isso, sabe? Principalmente para o marketing, né? E, como eu disse, isso pode ser usado tanto para o bem como para o mal, né? Então, a difusão de coisas boas, né, é o nosso ideal. Então, a chave né, como superar esse abismo. E aqui entra a ferramenta, as metodologias atuais das análises de redes sociais. Então, mesmo que isso já comece desde lá da década de 50, com Coleman, etc., né, e hoje a gente tem todo o ferramental que a sociometria não tinha lá naquelas décadas, né, de 40, 50, 60, e hoje nós temos esses softwares, esses ferramentais, a metodologia de análise de redes sociais, né, e a grande dificuldade, né, que eu coloco aqui finalmente é como mapear as redes sociais e encontrar esses líderes de opinião, esses influenciadores, esses inovadores,
e usá-los como chave, né, para essa difusão das inovações. Então, isso é que seria o ponto, né, que eu coloco aqui na minha apresentação. O uso da análise de redes sociais, desse ferramental que a gente tem hoje, para o bem, né, para como difundir e propiciar aí que as inovações, né, as invenções boas se tornem inovações e mudem a vida das pessoas e das organizações de fato, né? Então, essa era vamos dizer assim, a inquietude que eu coloco no final, é isso, né? Como a gente usar a ARS para difusão das inovações. Então é isso, pessoal, né? Minha apresentação, né? Era isso que eu tinha aí para mostrar para vocês aí nesses 20 minutos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor Maia, pela sua exposição. Eu passo a palavra agora para a professora Menique Menezes, da Federal do Piauí, com o trabalho desenvolvido em coautoria com o professor Eric Elis, da FGV, Inovação no Setor Público, dos Laboratórios Urbanos Vivos. Professora Monique, é um prazer revê-la, né? Nos conhecemos há alguns anos, ainda mais nesse evento, viu? A palavra é sua. Obrigada. Prazer, Daniela, tudo bem? Bom dia a todos e a todas presente. Eu vou compartilhar também a tela com vocês aqui, mas queria agradecer pelo convite de estar participando aqui do evento, que está sendo muito gratificante. Gostei muito da apresentação dos dois professores que me precederam. Professor Antônio, muito obrigada. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E aí, caso vocês não vejam, deixa eu ver aqui. Acho que foi, vou colocar inteira que fica melhor. Acho que está todo mundo vendo, né? Agora? Sim. Bom, eu sou a professora Monique Menezes, como a Daniela falou, eu sou professora da Universidade Federal aqui do Piauí, do Departamento de Ciência Política. O Eric, ele é estudante de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem realizado alguns trabalhos juntos na área de inovação, setor público, né, e de laboratórios urbanos vivos, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido. E aí a gente trouxe para vocês aqui também uma breve apresentação e o texto que foi enviado também, enfim. E aí, a partir dos comentários, a ideia é a gente também aperfeiçoar. Essa discussão sobre inovação, a discussão que a gente trouxe especificamente sobre inovação, né, como foi apresentado antes, você tem aí uma gama de autores, de discussões e temas, né, que a gente traz sobre a ótica das cidades, né, inovação, mas pensando no contexto, né, de políticas públicas e políticas públicas para as cidades, né. Então, pensando as pessoas aí no contexto como protagonista e, ao mesmo tempo, as cidades elas têm enfrentado cada vez mais desafios, né, ou que a literatura tem chamado de wicked problems, né, problemas bastante complexos, seja pela questão de uma combinação entre vulnerabilidade social, crescimento desordenado, seja também por uma questão de mudanças climáticas, no qual as cidades elas são afetadas diretamente. Então, é nesse contexto que a gente faz o artigo e tem trabalhado com a ideia de inovação no setor público e os laboratórios urbanos vivos, que é um modelo que vem da Europa, principalmente dos Estados Unidos, e tem sido adotado em diversas cidades da América Latina, né, uma ferramenta de inovação, e que a gente está começando a estudar aqui também o fenômeno no Brasil. Isso é mais ou menos uma contextualização do que a gente está trazendo para vocês, e aí dentro dessa contextualização, a gente tem por objetivo estudar, né, o papel que é desenvolvido por esses laboratórios urbanos vivos como ferramenta de produção de políticas públicas, né? A ideia do artigo foi pensar como que esses laboratórios podem ser utilizados como ferramenta de produção de políticas públicas ou no auxílio dessa produção de políticas públicas, ao mesmo tempo também trazer uma reflexão sobre essa transposição desses laboratórios do contexto europeu, principalmente, né? Não é exclusivo da Europa, mas são muito fortes na Europa, no contexto do sul global, para as cidades, né, da América Latina. Então, que implicações que isso tem? E a gente também traz um estudo de caso aqui de Teresina, né? Eu moro em Teresina, no qual a gente tem aqui o Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana, o SESI Teresina, que é um
tem a proposta de ser um laboratório urbano vivo, e a gente traz aí alguns estudos iniciais. Tudo está bastante inicial, mas eu acho que a gente pode trazer algumas contribuições empíricas aí para se pensar inovação no setor público e, ao mesmo tempo, para as cidades, e, ao mesmo tempo, essa questão dos laboratórios urbanos vivos, né? A gente inicia a nossa discussão pautada na ideia de políticas públicas e inovação, como que a gente pode conciliar esses dois conceitos, e aí o texto que a gente elaborou traz o conceito de política pública a partir da ideia de atividade do governo no qual se busca influenciar, né, seja diretamente ou por delegação, a vida das pessoas, mas também trazendo ao mesmo tempo uma discussão mais recente de que o processo de elaboração, né, ou de produção de políticas públicas tem apresentado modificações importantes nos últimos anos, seja com a inclusão das TICs, seja também com, cada vez mais, a inclusão da sociedade civil. Mesmo que a gente ache que é pouca essa inclusão ainda, né, mas a gente tem diversos mecanismos, no Brasil principalmente, né, nas últimas décadas, com orçamento participativos em algumas cidades, né, no qual a população tem participado desse processo de produção de políticas públicas, né? Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tinha muito forte, agora reduziu um pouco com a mudança de mandato, a participação por aplicativos, né, das pessoas em diversas políticas, nos planos, por exemplo, municipais, né? O último plano diretor municipal da cidade teve a participação da sociedade por meio de aplicativos. A gente sabe que isso é excludente na medida em que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, teve uma parte da participação via aplicativos, outra parte com reuniões presenciais, mas você tem essa mudança. Ao mesmo tempo, a gente tem também desafios cada vez mais complexos para as cidades, né? Desafios no sentido de problemas públicos mais complexos. E aí, é nesse contexto que vai se disseminar a importância da inovação nas políticas públicas, né? Com novas ferramentas, métodos e estratégias, para se pensar um pouco fora da caixinha, se pensar um pouco diferente. E aí, no sentido de que inovação, nesse caso, não precisa necessariamente criar algo novo com tecnologia, né? Acho que a exposição anterior foi bastante interessante, até pela ordem que foi colocada, porque trouxe a discussão até mais teórica sobre inovação, né? E a gente está trazendo aqui a ideia de inovação relacionada ao desenvolvimento de uma nova forma voltada para criar um valor para a sociedade, né? Pensando em inovação no setor público, né? Melhorias, né? O aperfeiçoamento na prestação de serviço. E aí, claro, quando isso é difundido na sociedade, né? Mas não necessariamente precisa de... porque muitas vezes a gente pensa atrela a ideia de inovação com tecnologia e a gente não traz esse conceito de inovação no nosso texto. No nosso texto a gente traz essa ideia relacionada ao desenvolvimento de uma nova forma voltada para a criação de valor na sociedade, né? Nessa ideia que a gente traz de inovação. E aí, nesse contexto, a gente traz a discussão, junto com políticas públicas, dos laboratórios urbanos vivos, né? Como uma ferramenta inovadora para se pensar os problemas públicos, né? Públicos na cidade, problemas de políticas públicas. A literatura, embora não tenha assim, um consenso, né, sobre os laboratórios urbanos vivos, a gente traz aqui no nosso texto alguns conceitos, né, e ideias, características de laboratórios urbanos vivos a partir do que se tem na literatura internacional. No Brasil ainda tem muito pouco tem pouca discussão sobre o tema. Mas eles são caracterizados como ambientes que fornecem recursos compartilhados, né, e reúnem várias partes interessadas, usando métodos de experimentação da vida real, né, para criar, comunicar e fornecer novos conhecimentos, né, validação de produtos ou serviços, né, e de processos existentes. O principal escopo desses laboratórios é oferecer um ambiente aberto e colaborativo, né, no qual o cidadão ele se insere ali como um agente nesse processo, né, de transformação urbana. Uma característica importante é que esses laboratórios urbanos vivos, né, aqui está laboratórios vivos urbanos, ao contrário, mas esses laboratórios urbanos vivos, eles são caracterizados também pelo ambiente urbano, né, sempre buscam a transformação nesse ambiente urbano.
E aí, como eu disse, embora a gente não tenha aí uma unidade conceitual sobre esses laboratórios, primeiro, eles têm como pano de fundo, né, o conceito de cidades inteligentes, o Smart Cities, que vai ali inicialmente ser discutido nos anos 90, anos 2000, né? Os laboratórios urbanos vão surgir a partir de 2008, principalmente com aquela crise, né, de 2008, né? E com a necessidade de conferir respostas para a sociedade, respostas pautadas num caminho mais sustentável. E aí, nesse sentido, que a gente vai usar no nosso trabalho, a definição apresentada por Blaser e Abugid, né, que eles vão conceituar os laboratórios urbanos como uma nova forma de governança experimental, pela qual os atores urbanos desenvolvem e testam tecnologias, produtos, serviços e formas de vida para produzir soluções inovadoras para os desafios das mudanças climáticas, né? Resiliência e sustentabilidade urbana. Isso porque esses laboratórios, como eu falei, eles vão surgir aí em 2008. Você já tinha os laboratórios vivos, mas os laboratórios urbanos vivos surgem a partir de uma ideia voltada para questões de sustentabilidade e também de criação de valor social, né? Então, não é a simples ideia de testar produtos para empresas, por exemplo, como os laboratórios vivos, isso é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, você ter ali, isso no MIT, inicialmente nos anos 90, a ideia de você ter um laboratório vivo para testar produtos, para se vender produtos, né? E esse teste no ambiente real. Os laboratórios urbanos vivos, eles vão surgir com uma pegada de sustentabilidade, né, para desafios das mudanças climáticas e também com a ideia de criação de valor social. Daí, a partir de uma revisão e discussão da literatura, não nesse texto, né, mas de outros textos, a gente coloca isso no artigo, a gente trouxe aqui algumas características que a gente viu comuns, né? Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, está detalhado no texto, mas a gente tem aí 6 características comuns dos laboratórios urbanos vivos, né? Que é essa ideia de governança experimental, né? No qual há uma interação entre governo e sociedade civil organizada, né? E academia também, né? Formando aí uma integração, um espaço físico delimitado. Esses laboratórios vivos, eles procuram atuar, eles podem atuar na cidade inteira, mas geralmente eles procuram delimitar, às vezes, um bairro, um quarteirão, para tentar trazer uma mudança, né, uma mudança urbana, transformadora ali, para aquela área. Ter uma participação ativa dos cidadãos, então isso é um pressuposto desses laboratórios, né, a participação das pessoas. Soluções que sejam voltadas para a sustentabilidade urbana. Então, a literatura mostra que a maior parte desses laboratórios trazem problemas de políticas públicas relacionados com as mudanças climáticas e a sustentabilidade urbana. Ter o envolvimento do poder local, né, na maior parte desses laboratórios, e a criação de um valor social, né? Então, diferentemente, como eu disse antes, dos laboratórios vivos iniciais, os laboratórios urbanos vivos, eles têm grande ênfase na criação de um valor social, de um engajamento cívico, né? Das suas atividades. Mas, como eu também já disse antes, né, todas essas características dos laboratórios urbanos vivos que a gente trouxe da literatura são estudos de caso, em grande sua maioria, realizados no norte global e, em especial, nos países integrantes da União Europeia, né? Então, a gente está falando aqui de um contexto do norte global, no qual esses laboratórios urbanos vivos, eles têm uma metodologia com foco na inovação, na colaboração e na participação das pessoas, né? E aí, o grande problema disso, né, que a gente traz aqui, é esse isomorfismo mimético de trazer isso para o sul global, né? Então, é preciso a gente ter uma visão aí, no sentido de que da inovação, né, do conhecimento, mas também
da gente também olhar isso de uma forma crítica também, né? De como isso vai ser absorvido pelas cidades do sul global e olhar para os diferentes contextos locais e culturais, como que isso vem para cá, né? No caso dos laboratórios urbanos vivos, especificamente, 5 minutos, desculpa te interromper. Vou dar uma acelerada. No caso dos laboratórios urbanos vivos, né? Então a gente tem que pensar a inovação social, a colaboração, eles são princípios claros, né? Só que tudo isso tem que vir, a gente tem que pensar nisso a partir do contexto local. E aí, a partir disso que a gente tem algumas críticas no texto, né? Do custo da participação e como que isso tem que ser absolvido, a gente não ter participação por participação, né? Mas, de fato, as pessoas participarem de forma ativa, né? E aí a gente traz o estudo de caso de Teresina, né? Eu vou dar uma pulada aqui. Não, já está no estudo de caso de fato, né? Que é o Centro de Eficiência Urbana. Então, a ideia, né, da gente trazer o estudo de caso de Teresina é verificar em que medida a gente encontra essas características que a gente vê de casos europeus aqui e como a gente tem adaptações, né? Ou problemas enfrentados nesse laboratório urbano. O SESI Teresina é um laboratório urbano vivo que tem o escopo de validar no ambiente urbano tecnologias climáticas que vão promover a redução de emissão de carbono, né? E propiciar a melhor qualidade de vida para a cidade. A justificativa que a gente tem outro artigo que a gente viu que tem outros laboratórios urbanos no Brasil, mas a gente trouxe o SESI como um caso típico na medida em que ele apresenta características semelhantes ao que a gente viu na literatura internacional, né? E, enfim, aí então a gente fez esse estudo de caso. A coleta de dados ela foi realizada por meio de relatórios produzidos tanto pelo próprio SESI quanto por pesquisadores da UNB e da Universidade Federal de Santa Catarina, porque esse é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sobre Teresina, eu não vou passar tudo aqui, mas para acelerar um pouco, é uma cidade que se encontra numa posição de extremo clima quente, então ela aquece 2 vezes mais rápida que a média global, ela já aquece já tem o aquecimento de 2 graus, né, Celsius em relação aos últimos 50 anos, então ela já tem passado por algumas mudanças climáticas que, para algumas cidades, isso vai ser ainda no futuro próximo. Além disso, ela tem uma vulnerabilidade social bastante elevada, né? 1/3 da população está abaixo da linha de pobreza. Tem muita gente que recebe, por exemplo, mesmo sendo na capital, políticas do Auxílio Brasil, por exemplo. Era Bolsa Família, porque eu ainda não decorei o nome do programa novo. E especificamente sobre o SESI, como eu falei, é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério tem a ideia de criar outros centros de eficiência em sustentabilidade urbana pelo país, com o objetivo de validação, né, de soluções voltadas para as mudanças climáticas. Essas validações ainda não ocorreram porque a implementação tem como pressuposto aí a preparação do território com a realização de oficinas e também com workshops e um diagnóstico sobre a cidade. Aqui é só algumas características que a gente trouxe sobre o projeto, né? Então, um pouco do laboratório. Eu quero chamar a atenção aqui sobre a tipologia. A gente classificou o SESI como um laboratório urbano cívico. A gente tem outros 2 modelos aí, que seria o orgânico, no qual não tem a participação do poder público, e um estratégico, no qual ele é voltado para políticas mais ambiciosas. O SESI ele é muito voltado para a política local, e aí por isso essa classificação. No texto a gente explica melhor. E aí, para a gente analisar o SESI, a gente procurou comparar as características que a gente viu, que eu apresentei para vocês, né, aquelas 6 características na literatura internacional, com o que a gente viu, com o que a gente tem no SESI. Eu não vou passar novamente cada uma delas por conta do tempo, mas a gente viu que o SESI ele realmente se encaixa como um laboratório urbano vivo, na medida em que ele traz essa ideia de governança experimental, espaço físico delimitado, mas uma cidade como um todo, tem uma participação da sociedade civil dos cidadãos a partir dos workshops que têm sido realizados na cidade, é voltado para a ideia de soluções sustentáveis, né? Tem uma pegada de mudança climática,
tem um envolvimento forte do poder público local e tem como o objetivo final de criação de valor disseminar a cultura de inovação entre os funcionários públicos e também fomentar a discussão sobre sustentabilidade urbana. Concluindo, né, para poder ficar no tempo aí, o que a gente, voltando à nossa questão inicial, estou aí no meu último slide, a nossa questão inicial no artigo foi pensar esses laboratórios urbanos vivos como potencial para estimular a participação dos cidadãos, né, na produção de políticas públicas, né? E o que a gente percebe, né, que essa ainda é uma agenda em aberto ainda, né, no Brasil, porque a gente tem poucas discussões, né? Então a gente verificou sim que os laboratórios urbanos vivos, eles podem fomentar uma cultura mais inovadora no setor público com a participação da sociedade civil, mas isso ainda é um estudo muito inicial, a gente não pode afirmar, a gente acha que tem esse potencial, mas a gente precisa considerar também a transposição desses modelos de ferramenta de políticas públicas do norte para o sul, na medida em que a gente tem um contexto econômico e social muito diferente, especificamente de participação também da sociedade civil, né? A gente sabe que muitas vezes a participação ela é muito elitizada. A gente viu isso também em alguns textos, essa crítica em textos que falam sobre a experiência europeia, que muitas vezes você tem uma participação muito elitizada de pessoas de classe média alta, que acabam participando desses laboratórios e não é tão difundido na sociedade como um todo. Então, esse é um grande desafio, como se beneficiar dessas ferramentas, né, como produção de políticas públicas. E alguns insights que a gente pode ver com o estudo de caso se refere, né, à questão da falta de uma rede de transferência e compartilhamento de conhecimento entre os laboratórios urbanos vivos, né? Que isso é muito forte na Europa e a gente não percebe aqui. E a coparticipação dos cidadãos, elas também parecem ser mais favoráveis no contexto europeu. Apesar disso, a gente acha que ter um pioneirismo aí na cidade de Teresina, com o escopo de validar tecnologias voltadas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas é um estudo bastante inicial que a gente acha que precisa ser aprimorado. Bom, desculpa aí se eu ultrapassei meu tempo, eu acho que a gente pode detalhar mais aí no artigo, quem tiver interesse. Obrigada. Enfim, Daniela. Obrigada, Monique, pela exposição. Agora a gente passa a palavra para a professora Cláudia Piccoli Faganello, da PUC do Rio Grande do Sul, com o artigo Reformas Administrativas e Velhas Soluções, as bases sociológicas do modelo gerencial. A palavra é sua, Cláudia. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada, Daniela, pela recepção. Gostaria de agradecer também ao professor Antônio pelo convite em estar aqui no primeiro Colóquio Brasileiro de Sociologia Organizacional. É um prazer para mim estar com todos vocês. Enquanto eu vou compartilhando aqui a minha tela, deixa eu falar um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, né? Atualmente eu faço doutorado na administração. Eu sou graduada em Direito e Administração e eu busquei um mestrado na Sociologia, e aí está a minha interface entre as áreas, né? Sociologia e organizações, buscando um aporte mais teórico para os estudos, né? Eu sentia muito falta disso dentro da administração. Então, esse trabalho ele é resultado de um dos recortes da minha dissertação, né? Que visava entender a implementação do modelo gerencial no Brasil. E aí, para fazer essa compreensão, né, eu fui buscar o contexto atual da administração pública brasileira, né? Porque ela é uma área de conhecimento em disputa. Como vocês, assim como eu, devem ter acompanhado nos últimos anos, a gente teve um crescimento dos cursos de administração pública, políticas públicas e áreas relacionadas a isso, e a busca, né, pela emancipação desse campo como área de conhecimento, como área de disputa, né? Então, é dentro desse contexto que esse trabalho surge. E aí, no campo prático, a administração pública, ela se estrutura através do quê, né? Do aparelho do Estado, especificamente, do seu aparato burocrático
que se coloca em ação, né? Sendo o atual modelo adotado o gerencialismo, que é um pouquinho do objeto deste trabalho, compreender, né? Que foi resultado da implementação de um plano aqui no Brasil, especificamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a administração pública brasileira, como uma grande organização, ela tem influência de diversos campos de conhecimento, né? E se instrumentaliza no seu campo prático através do aparelho do Estado. E a partir disso, foi necessário, se buscou responder como pergunta de pesquisa, né? Quais as bases sociais que configuram as concepções vigentes de público e privado na adoção do gerencialismo no Brasil. Porque há uma mudança, né? E aí a gente vai lá para a teoria tentar compreender como que ela nos ajuda a explicar esse fenômeno no Brasil. Então, aí, como objetivo, compreender por que as concepções hegemônicas de reformas tendem a ser adotadas sem que haja uma reflexão, uma formulação de propostas que respeitem as peculiaridades do caso brasileiro, né? Algo que a gente está bem acostumado a ver. A gente costuma transferir, né, os modelos externos sem olhar e pensar na própria formulação, como se a gente não... talvez tivesse capacidade de pensar nossos modelos próprios. Então, ele é um trabalho de viés mais crítico, né? Aqui, dentro do debate teórico, então, se buscou algumas concepções de Estado, né? E aí eu busquei trabalhar com 2 autores. E por que a escolha desses 2 autores especificamente, né? Porque a modelagem inicial do Estado brasileiro, adotada lá na Constituição de 88, ela remete muito à busca da afirmação de um modelo dentro da proposta de concepção de Estado weberiana, né? Porém, aí vem o Bourdieu e traz alguns outros elementos, já estudando as influências do liberalismo ou do ultraliberalismo, como a gente chama aqui nesse trabalho, para essa concepção de Estado. E isso é importante para entender o caso do Estado brasileiro, porque ao mesmo tempo que a gente tem ali a Constituição de 88, consolidando, né, um modelo de administração pública, lá no seu artigo 37, com todos os seus princípios e suas concepções, antecedendo a ela já, a gente teve o Decreto-Lei 200, que já dava a abertura inicial para a entrada, né, dos preceitos mais liberais para dentro dessa concepção de Estado, né? Então, a ideia foi fazer uma conversa entre um clássico e um contemporâneo dentro da concepção de sociologia pública, né? Aí desenvolvida pelo Bragg e pelo Burahoy, que trabalham com essa ideia de que os debates públicos, né, eles têm que ter esse caráter reflexivo específico, eles não podem se enquadrar como um debate de forma geral. Então, tu tem que ter uma área específica que estude e compreenda isso, né? Então, ambos estudam também a esfera da administração como uma associação organizada estamentalmente, ou seja, o Estado ele não é só aquele ente abstrato, como a gente costuma ver, ele também é um elemento prático, né? Um Estado que executa a política pública que está atuando ali em relação à sociedade, né? Sendo esse Estado um dos princípios da ordem pública, né? Que vai além daquela ideia somente de dominação da polícia e do exército, né? Que é a concepção mais weberiana. Mas vai também para a questão da mudança cultural, da questão do consentimento, né? Que abrange este funcionamento como um todo, né? Então, a crença nessa entidade é o que valida a diferenciação ali da concepção do Bourdieu para o Weber, né? Ele diz que há uma crença nesse Estado, ou seja, ele tem uma construção cultural, ele tem uma construção que vai além do seu papel de dominação. E compreender o papel desse aparelho estatal, né, é entender como que isso se operacionaliza na nossa prática, no nosso dia a dia, né? Para isso, é necessário entender qual a concepção de Estado que a gente tem vigente hoje, né? Qual a concepção de Estado que domina? Porque se a gente pensar o modelo de administração pública, ele é sempre derivado de um modelo de Estado, né? É por isso que ele vai se reformando e se modificando conforme o modelo de Estado também vai se reformando e se modificando, né? Então, aí, hoje, a gente tem, né, como modelo hegemônico, o Estado neoliberal, que neste trabalho eu optei por utilizar uma conceituação, né, de ultraliberal, que também é utilizado
pelo sociólogo inglês aí, o Colin Crush, que ele fala que o liberalismo ele não tem nada de novo, né? O neoliberalismo ele não tem nada de novo. Ele é, na verdade, o mesmo projeto liberal, só que mais arraigado, né? Maior, com mais influência. Então, ele é o liberalismo arraigado e não novo, apresentando como algo diferente, né? Então, por isso, a adoção deste termo aqui neste trabalho. E a administração pública, obviamente, ela tem que seguir essa concepção. Bom, se a gente tem um Estado ultraliberal, a administração pública, ela responde da mesma forma. E aí a gente tem que entender um pouquinho como que esse modelo se dá, né? A gente tem uma primeira experiência que ocorreu no Chile, durante a ditadura do Pinochet, o que já refletiu alguns efeitos para os outros estados latino-americanos, como é o caso do Brasil, né, em que na própria ditadura já tem o Decreto-Lei 200, com a primeira abertura para a inserção do setor privado atuando dentro do público, através de criações de algumas figuras jurídicas, né, mas esse modelo ele se origina lá, né, com a Thatcher no Reino Unido e com o Reagan nos Estados Unidos, como uma demanda por uma modificação e uma ruptura com aquele estado de bem-estar social, né, de viés mais burocrático. Então, a gente tem um modelo reafirmado ali no Consenso de Washington, né, que trouxe depois esses preceitos para a América Latina através do CLAD, né, o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, que emitiu um documento no início dos anos 90, seguindo as diretrizes do FMI e do Banco Mundial de como que os estados latino-americanos deveriam fazer as suas reformas, né? E aí o Brasil não fugiu disso, né? Seguindo essas diretrizes oriundas ali do Consenso de Washington e dos documentos do CLAD, já no início do governo Itamar Franco começa a implementar uma série de medidas ultraliberais, né? Que são levadas a cabo posteriormente, né, pelo Fernando Henrique Cardoso, que criou, né, um ministério específico, que aí seria a continuidade do meu trabalho, que foi o objeto de análise depois ali da tese, as mudanças ministeriais, né, para reformar o aparelho do Estado, especificamente, né? E aí, através do ministro Bresser Pereira, se criou um plano, né, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Este plano que está sendo implementado até hoje, né? A gente tem 3 fases do gerencialismo no Brasil, que é a forma de administrar o Estado ultraliberal, ou seja, a nova gestão pública, o New Public Management, transformado em gerencialismo no Brasil, né? Então, para isso, a gente começa a olhar para este modelo que visa fazer uma série de transformações em como a gente olha para o nosso Estado. E, a partir daí, não só na forma como a gente olha, mas como a gente instrumentaliza. E, para isso, que é interessante pensar quais são as bases desse modelo, porque ele não se implementou somente na esfera da atividade administrativa ou da legislação. Não, ele é um plano tão completo que ele foi alterando a Constituição, criando legislações específicas, mudando a cultura, né? A gente tem hoje uma cultura muito clara da prevalência de que o privado é melhor do que o público da nossa sociedade, né? E aí sim, mudando a forma de prestar serviços, né? Então, ele é de fato um projeto, né? Que muda a concepção de como a gente enxerga a administração pública brasileira, né? E visando o quê? Responder o quê, né? De um lado, a necessidade de expandir as funções econômicas e sociais do Estado, e do outro, desenvolver tecnologicamente e inserir o Brasil num contexto mais global de economia, né? Então, isso não sou nem eu que estou dizendo, é o que está exposto lá pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, no documento do plano diretor especificamente, né? E aí, eles começam com as medidas, que incorporam o quê? Desde o ajuste fiscal duradouro, as reformas econômicas, privatizações, publicizações, criações de todas as figuras que permitem, né, que o privado se insira de alguma forma prestando serviço público. Então, a gente tem as ONGs, as organizações sociais, as OCIPs, as fundações de direito privado,
fazendo com que isso seja um processo amplo, né? E que o Estado deixe de ser o elemento prestador do serviço, especificamente, e passe a ser um elemento regulador, né? Então, o Estado visa aumentar o quê? A sua governança e a sua capacidade de fiscalização, enquanto que se repassa a prestação de determinados serviços para o público, que aí já seria, para o privado, que aí já seria um outro objeto de análise que teria muito que se discutir, né? Então, o plano, ele começa a distinguir o aparelho do Estado como uma organização burocrática a ser superada, né? E aí ele começa a dizer claramente, com todas as palavras, o que significa reformar o Estado, né? Ó, vou ler até um trechinho. Transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização das empresas estatais. Na sequência, ele traz a questão da publicização, ou seja, a descentralização para o setor público não estatal, como eu citei, as OS, as OCIPs, as ONGs, as fundações privadas, né? Da execução de serviços que não envolvam o exercício de poder do Estado, mas devem ser subsidiadas pelo Estado, né? Como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. E aí a gente sabe, né, que se está sendo prestado por um privado, não precisa se submeter lá aos princípios do artigo 37, ou seja, não tem teto de salários, não tem que fazer compras por via de licitações, não tem que contratar por via de processo seletivo ou concurso público, dependendo da situação, mas está sendo subsidiado pelo Estado, que já não está mais olhando para o processo de implementação, né? Está olhando somente lá para o resultado, que é uma das grandes mudanças ali do modelo burocrático para o modelo gerencial, né? Porque há essa redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto, né, e passa a ser esse elemento mais promotor e regulador, daria para se assim dizer. Né? Cláudia, desculpe te interromper, 5 minutos, tá? Por favor. Tá bom, perfeito. Já vou me encaminhando aqui, né? Bom, depois vocês vão ter acesso ali ao trabalho, para quem quiser se aprofundar mais, né? Mas assim, pela essa exposição, eu acredito que já dá para ter uma ideia do que foi a implementação ali do plano diretor, que mudou, né, a forma de se ver o Estado. Só quero falar uma coisinha antes de passar para o próximo tópico, que é a forma como o próprio plano, né, passou a expor a sua estratégia de transição, que é dividida em 3 dimensões. E aí vem a necessidade de uma análise que vá além do âmbito somente legal ou do âmbito somente administrativo, né? E a gente precisa compreender que bases sociais que estão nisso, né? O plano, ele diz que as mudanças vão ser em 3 dimensões. A primeira, no âmbito institucional legal, que visa, né, mudar o sistema jurídico e as relações de propriedade. A segunda é uma mudança cultural, centrada na transição de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. Então, é a concepção de mudança da prevalência, né, do privado sobre o público, ao invés do que se tinha antes de um Estado, né, prestador de um serviço, ou seja, de um público sobre o privado. E a terceira, que abordaria aí a gestão pública especificamente, né, que é modernizando a estrutura organizacional e os métodos de gestão. Ou seja, não olho mais para o processo, eu olho para o resultado. Eu não estou mais preocupada em prestar e em contratar. Eu vou terceirizar, publicizar, né, trazer alguém ali para fazer isso no meu lugar. Então, essas 3 dimensões, elas atuam de forma independente, mas também de forma complementar. E vão fazendo com que essa mudança paulatina ocorra a partir de 95. E aí a gente pode pensar, tá, houve uma ruptura lá a partir de 2002 até os anos 2010? Não. Há uma continuidade do gerencialismo, tanto que hoje ele está ali, vigente. Há uma suavização, há uma mudança, há uma, por exemplo, há uma interrupção no processo de privatização. Mas a gente segue publicizando, a gente segue repassando serviços para OS, para OCIPs, para fundações privadas, né? Então, há uma suavização do modelo, mas não há uma ruptura, porque a ruptura dependeria de uma ruptura em relação ao modelo de Estado, né? E aí, já me encaminhando, né, para as considerações finais, olhar para os conceitos do Estado, né,
é instrumental para se entender essa concepção ultraliberal vigente e esse modelo hegemônico, né? Porque aí a gente compreende por que não se consegue romper e se repensar, né? Porque há uma mudança muito mais complexa em jogo, né? A nova gestão pública implementada em boa parte do mundo se traduziu no gerencialismo aqui no Brasil especificamente, que é o modelo que a gente tem vigente até hoje. E tanto essa questão, né, se nota que não houve ali uma ruptura em determinado período, houve uma continuidade somente com outras prioridades e suavizações, né, que a gente nota um retorno ali, né, desse modelo muito mais arraigado de 2016 para cá, aqui no Brasil, né, e que refletiu claramente, né, na forma como a gente lidou com determinados serviços públicos e, inclusive, viu, né, o Estado atuando em boa parte da pandemia, né. E aí, então, a gente tem ali como uma consideração final, né, que as concepções que balizam a reforma administrativa no Brasil, elas não apresentam nada de novo em relação às velhas soluções. Ou seja, há uma continuidade ali, né, do incremento dos preceitos do liberalismo que são arraigados ali por este Estado ultraliberal que implementa essas transformações dentro da administração pública. Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Deixo o meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato, enfim, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada, Cláudia. Queria agradecer a todos os expositores e expositoras, né, pelos trabalhos de excelente qualidade, que apesar de tratarem de temas não exatamente semelhantes, né, tem uma interlocução possível, né, importante entre os trabalhos, né. Então, o trabalho do professor Maia, né, é um trabalho que faz uma discussão mais conceitual, né, que fundamenta, na verdade, as reflexões que foram desenvolvidas, né, então, uma proposta teórico-analítica, né, desenvolvida para pensar a inovação e difusão a partir da metodologia de análise de redes sociais, né, então, acho que ajuda, inclusive, a gente, né, eu como li os trabalhos, né, que foram enviados, ajuda, inclusive, ou seja, a leitura do seu trabalho me ajuda a ganhar complexidade na leitura dos demais, né, então acho que isso foi bastante importante. O trabalho da Monique, do Eric e o trabalho do João Vicente, eles já apresentam casos, né, já pensando aí na inovação a partir de experiências reais, né, existentes, e capitaneadas por universidades públicas, né, que eu acho que isso também diz muito sobre o setor de inovação no Brasil, né, até mesmo a questão que foi levantada, mas acho que isso diz muito sobre o perfil dessas iniciativas aqui no nosso contexto, e especificamente, acho que o trabalho da Monique também traz uma reflexão importante, né, dessa questão do isomorfismo mimético e da transposição dessas experiências do norte global para o sul global, e dos limites disso, né, eu acho que esse ponto que vocês levantam, Monique, eles também servem para pensar o trabalho da Cláudia, né, porque ela está fazendo uma crítica também da adoção de determinados modelos, né, da simples transposição desses modelos, e o que isso impacta em termos da configuração, não só do Estado brasileiro, mas também da própria democracia brasileira, né, então eu acho que tem essa interlocução. Tem algumas perguntas, né, da plateia virtual, mas eu queria apresentar aqui uma questão para cada um de vocês, né, para a gente começar o debate, aí depois a gente faz mais uma rodada com as questões. A gente ganhou uns minutinhos com o debate, né, então acho que dá para 5 minutos aí para a resposta. Então, a pergunta que eu tenho, né, primeiro para o Maia, assim, quais seriam as mediações necessárias para se ampliar essa análise, né, que eu acho que é uma análise interessante, que tem um diálogo com a teoria sociológica, inclusive a teoria sociológica clássica, né, eu acho que essa recuperação é importante, mas para pensar a inovação, a difusão de inovação e análise de redes para organizações do setor público, por exemplo. Quais as mediações que seriam importantes nesse referencial que é mobilizado, né? Com relação ao trabalho da Monique, né, eu também achei um trabalho extremamente interessante, e pegando esse gancho, né, dessa transposição ou da adaptação desse tipo de iniciativa, né, do laboratório vivo,
para o caso brasileiro, ou para o contexto brasileiro, eu fiquei pensando, Monique, como que os laboratórios, eles dialogam com outros atores responsáveis pela elaboração e implementação de políticas públicas. E aí eu pergunto especificamente dos conselhos gestores de políticas públicas, né, porque são instituições participativas, né, que foram pensadas para democratizar a elaboração, implementação e fiscalização de políticas públicas. Eu fiquei pensando, por exemplo, nesse caso, a interlocução com o Conselho Gestor de Meio Ambiente, né, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Meio Ambiente, que você menciona a interação com o setor público a partir das secretarias, né, então eu fiquei com essa questão. Com o trabalho da Cláudia, eu fiquei muito assim mobilizada, porque eu acho que aqui um aporte interessante, que eu acho que você termina por tangenciar, é a questão da filosofia política, né? E o debate sobre liberalismo, neoliberalismo e ultraliberalismo. E aí, Cláudia, eu fiquei pensando, na verdade, fiquei querendo ler mais, né? Da discussão sobre ultraliberalismo e neoliberalismo, né? Essa é uma questão, porque você menciona o ultraliberalismo, mas a maior parte dos seus referenciais utiliza o termo neoliberalismo e não ultraliberalismo, né? E aí, outra questão que eu fiquei pensando, que eu acho que essa é uma afirmação, do ponto de vista da teoria política e da ciência política, muito forte, né? De que não há grandes mudanças entre neoliberalismo e liberalismo, ultraliberalismo e liberalismo, né? Porque o liberalismo está assentado numa economia política diferente do neoliberalismo, né? E aí, se a gente pega determinadas abordagens, por exemplo, uma abordagem de base mais Foucaultiana, de pensar o neoliberalismo como uma forma de governo, o Andy Brown, né, mais recentemente está discutindo essas reconfigurações mais recentes do neoliberalismo e pensar o neoliberalismo como um modo de vida, eu acho que você daria conta também, né, sem precisar recorrer ao conceito de ultraliberalismo. Mas, enfim, é uma provocação que eu queria também te ouvir mais. Eu vou aproveitar e fazer as questões. Então, tem duas questões aqui do grupo para o professor Maia, a primeira do Júlio Henrique, né? Pensando especificamente na administração pública, na sua visão, qual o departamento, órgão, setor específico deveria difundir e, ao mesmo tempo, acompanhar a difusão das inovações? É imprescindível a existência de laboratórios de inovação? Acho que é uma pergunta que a Monique também poderia responder. A outra questão é, professor Maia, os estudos apontam como agentes inovadores adquirem a capacidade para inovar? Né? Então, uma etapa anterior do processo que foi desenvolvido, apresentado. Depois, essa pergunta do Antônio Carlos. Outra pergunta do Antônio Carlos, agora para a Monique, né? Estou curioso para saber se o CESO foi incorporado à política de curricularização de extensão da Federal do Piauí e sobre o perfil dos membros que compõem o laboratório. Também fiquei um pouco curiosa com o perfil, tem presença feminina, né? Isso aparecendo nos dados, eu fiquei curiosa que isso já deve ser uma questão. E outra questão, também do Antônio Carlos, que a professora Monique gostaria de ouvir um pouco mais sobre as dificuldades para a implementação de um laboratório como o CESO, quais seriam os principais obstáculos. Então, por enquanto, são essas questões, eu passo a palavra, acho que a gente podia manter a ordem, né, da apresentação. Tá. Primeiro, Daniela, obrigado, e também a Glaucia, a Monique, achei interessante demais, né, mostrando a Monique essa questão mais empírica, e a Glaucia com essa questão aí mais política e administrativa, né, da administração pública. Daniela, eu acho que eu vou juntar aqui a sua pergunta junto com a que o Júlio Henrique fez, né? Você perguntou assim, quais as mediações, né, na administração pública, né, na questão pública, da difusão de inovações, né? E o Júlio Henrique está perguntando aqui sobre órgãos, setores, né, que podia difundir e acompanhar a difusão das inovações, né? Bom, a gente pensando assim na questão da administração pública, e aí eu fiquei, quando eu estava aqui vendo a apresentação da Glaucia, né? Então essa questão, a gente vai passando ao longo do tempo, várias experiências, né? Eu sou daqui de Minas Gerais, então a gente teve aqui, por exemplo, durante o governo estadual, os governos do Anastasia, o governo Aécio Neves, em que houve lá algumas iniciativas de choque de gestão, né, era o termo que eles usavam na época, e que
E também a gente vê isso no mundo das empresas também, das organizações privadas, né? Lá nas décadas de 80, 90, com aquelas questões de reestruturação, downsizing, né? Etc. E muitas vezes a gente vê isso tudo como uma desculpa, né? De assim, ideologias para poder atacar e colocar sempre assim, a burocracia, né, pública como uma coisa ruim e a coisa privada como uma coisa boa, né? E muitas vezes a gente sabe que isso é uma falácia, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, na estrutura atual, né, do governo, foi criada aí a Secretaria para a Desburocratização, né? E até esqueci como que é o nome todo lá da Secretaria para Gestão e Desburocratização, etc., né? A gente tem aí agora o SouGov, esses aplicativos, né? Quem é aqui da administração pública está usando. Então, assim, eu vejo pessoalmente como um lado bom, tem o lado bom, né? Mas tem esses lados ruins aí que são essas falácias de atacar realmente o Estado, né? Então, voltando aqui à pergunta, né? Como essas mediações e a difusão da inovação, eu acho que a difusão da inovação é importante, tanto lá no setor privado como aqui na administração pública, né? A gente tem aí esses órgãos todos, desde a Escola de Administração Pública, né? E aí a gente vai lá, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Que foi colocado o I lá no governo Dilma, né? Eu acho que foi em 2011, por aí. A CAPES, CNPq, as fundações estaduais, né? FAPEMIG, etc., a própria atuação das universidades, né, os núcleos de inovação tecnológica, os parques tecnológicos, né, etc. Mas, bom, eu acho que tem toda essa estrutura, né, mas muitas vezes essa estrutura ela é, às vezes, atacada por essas questões políticas e ideológicas, né? Então, a gente vê assim, essa questão que a Glaucia citou sobre as privatizações, né? Então, eu dou um exemplo assim, ninguém quer privatizar a Embrapa, porque ela dá um benefício prático para um setor, né, forte politicamente e economicamente no Brasil, que é a agricultura, que é a agropecuária. Né? Eu nunca ouvi falar de alguém defendendo, vamos privatizar a Embrapa, né? Mas está lá o CEITEC sendo liquidado, né? Com a desculpa de que não dá lucro, né? Que é o único aqui na América do Sul com capacidade para desenvolver semicondutores, né, os chips, que é uma chave para a industrialização atual. Mas não é interesse das grandes indústrias, das grandes empresas, que o Brasil desenvolva tecnologia no setor de semicondutores. Então, ela já está lá sendo liquidada, né? Então, quer dizer, bom, como eu falei, para não delongar muito, lá na minha apresentação, né, às vezes a inovação pode ser dada ali para o lado bom e para o lado ruim, né? Estou forçando assim, né, esse lado bem e mal, né? Mas a gente tem essas estruturas, então a minha resposta assim, né, para o Júlio, tem essas estruturas, mas eu acho que essas estruturas muitas vezes são atacadas, né? E desvirtuadas, né? Então ele também falou, é imprescindível a existência de laboratórios de inovação. Bom, eu acho que sim, né? E fomentar isso dentro das instituições, né? É muito importante, das universidades, as instituições públicas de forma geral. E para finalizar, aqui, o Antônio perguntou assim, né? Os estudos apontam agentes inovadores adquirem capacidade para inovar? Bom, lá na teoria do Rogers, e essa teoria aí, vamos dizer assim, mais clássica da difusão de inovações, eles criam aquela figura do inovador, né? E ele cria um tipo ideal, né? Então, esse inovador seria, assim, de mais alto status socioeconômico, mais propenso a tecnologias, né? Mais coeso dentro do seu grupo social, serve de referência para os outros grupos. Mas, por outro lado, também fala que em grupos mais conservadores, mesmo os líderes de opiniões replicam aqueles conceitos mais conservadores. E em grupos mais propícios à mudança, eles também são mais propícios à mudança, né? Mas também há vamos dizer assim, ainda tem muito a se pesquisar nisso, né? De como que eles podem adquirir capacidade para inovar ou difundir a inovação, né? Bom, não vou me delongar mais, não, né, Daniela? Não sei se eu consegui ajudar aí a responder alguma coisa, né? Foi ótimo, obrigada, Maia. Também a gente pode continuar, né, com outras rodadas. O pessoal fica à vontade para apresentar questões. Monique, a palavra é sua. Bom, obrigada pelas perguntas. Vou falar um pouco aqui eu começar aqui em relação ao questionamento da Daniela, né, sobre o diálogo com
O poder público e especificamente os conselhos. Pois é, eu falei muito mais das secretarias, porque foi uma entrada que a gente buscou, né, aqui, né, o que o César tem buscado, para o diálogo com a prefeitura. Porque como é um projeto que vem do governo federal para as cidades, aí Teresina é um projeto piloto, então não é uma coisa que veio e teve uma mudança de gestão também na cidade, recentemente, então a gente buscou a secretaria para entrar. Eventualmente, quando começar um trabalho mais forte, principalmente na questão de validação, os conselhos, principalmente o conselho aí, né, de meio ambiente, tem que estar junto, mas como a gente tem especificamente também aqui em Teresina uma peculiaridade, que é uma atuação muito forte da Agenda 2030, né, que é voltada para uma pegada de sustentabilidade, objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, foi a entrada que a gente achou mais interessante na prefeitura, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte com a agenda, e a agenda ela é multidisciplinar. Inclusive, a ideia também do próprio Ministério foi que a gente começasse o projeto junto com... Isso foi uma ideia inicial, mas a gente meio que está mudando um pouco, junto com uma intervenção que vai ter na cidade de City Nova, né? Que a ideia é que tem uma rua aqui de carbono zero no centro da cidade. É um projeto da ONU na cidade, a partir de captação de recursos da Agenda 2030. Então, a gente fazer validação de tecnologias, por exemplo, nessa rua de carbono zero. Mas a gente também... Só que a gente acabou que está tentando ver se muda um pouco, porque o projeto está atrasado e acaba que atrasa esse, né? O encadeamento você depende de um projeto com o outro. Mas acho que é muito válida a sua questão, Daniela, e principalmente, assim, até de não só esse conselho, como outros, né? Se aproximar, mas principalmente a questão do Conselho de Meio Ambiente, que pode ser até, na verdade, como é que eu vou dizer assim, um parceiro, né? Na verdade, do laboratório. E, assim, a gente tem... uma das coisas também que foi questionada pelo Antônio, né, foi... acho que se refere aqui à questão de como que foi incorporada a política curricular de extensão. Não está incorporada a política curricular de extensão, né? Mas a gente fez um curso de extensão, a gente cadastrou ele com um projeto de extensão, porque tem um dia... Aí eu não sei se, quer dizer, eu não sei se isso significa estar na grade curricular, mas a gente cadastrou como um projeto de extensão. E na universidade a gente também estava oferecendo alguns cursos, inclusive para o próprio poder público, para fomentar a questão da inovação no setor público. Sobre a participação, o perfil das pessoas, a maioria é mulher, viu? Eu estou como coordenadora do César Teresina, tenho estudado isso junto. O Eric é até o subcoordenador comigo aqui, mas a maior parte das pessoas que participam é de mulheres, né? E a gente, inclusive, está com outro laboratório urbano em Teresina, que a gente está colaborando com eles, né? Que é focado num residencial do Minha Casa Minha Vida, para a gente fazer uma intervenção nesse residencial, também focado na ideia de baixo carbono, aí com financiamento da Universidade das Nações Unidas na Alemanha, aqui. A gente tem muito, por conta dessa questão climática, atuação muito forte da Agenda 2030. Inclusive, esse projeto foi uma atuação da prefeitura na gestão anterior, junto com a universidade, especificamente a Agenda 2030. E aí, obstáculos para a implementação, eu acho que é você convencer os gestores públicos, às vezes secretários, de que essa é uma agenda importante no sentido de inovação e de pensar questões climáticas, né? Porque os secretários, eles estão preocupados com o buraco que está na rua, que as pessoas estão reclamando, né? E não associam, muitas vezes, as enchentes mais constantes, o calor cada vez maior da cidade, à questão do problema climático, né? Vários problemas de políticas públicas que são interseccionais em relação à questão climática, as pessoas não associam, né? A maioria das secretarias, inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque isso tem impacto de desconforto climático, desconforto térmico, à produção econômica. As previsões para Teresina são que a gente tem chuvas que hoje duram 3, 4 horas, que inundam a cidade, de 5 dias, né? A gente tem uma consultoria que foi feita pela conjunto da Agenda 2030 com uma organização
das Nações Unidas na Europa, que as projeções para 2050 aqui é de ter 5 dias de chuvas torrenciais, aumentar o período de seca, então se a gente não fizer nada, né? E a gente tem um problema climático muito forte na cidade. Então, eu acho que o principal problema de você implementar é isso, porque sem o poder público, não tem sentido você fazer intervenção urbana nenhuma, né? Enfim, aí eu posso falar mais depois, se quiser, numa segunda rodada, para poder dar a palavra para a Cláudia. Obrigada, Monique. Cláudia, por favor. Bom, então, obrigada pelas contribuições, professora Daniela. O debate aí, né, vai para o lado da filosofia política, é um debate super instigante, né? Quem gosta de ler e estudar sobre isso, né? Enfim, eu gosto muito até da discussão que o Foucault faz, né? Agora, mais recentemente, também o Dardot e o Laval trazem a ideia, né, do neoliberalismo como uma nova racionalidade. E aí, sim, de fato, os meus referenciais, em sua grande maioria, vão usar o termo neoliberalismo, porque ele é o termo adotado hegemonicamente em toda a literatura, né? Eu optei por fazer essa diferenciação, que é um conceito criado pelo professor Christian Calbé, da UFSC de Santa Catarina, conceito de ultraliberalismo, e eu optei por usar a conceituação do Dasso Júnior, que é um professor com quem eu trabalho aqui na URGS sobre ultraliberalismo, porque eles partem da ideia da continuidade, na verdade, do liberalismo, né? De que não houve ruptura ali dentro da questão capitalista e que só houve uma continuidade, portanto, não traria um elemento novo. O projeto de dominação proposto, ele nunca teria cessado, né? Então, portanto, não haveria nenhuma ou quase nenhuma novidade substancial para chamar de neoliberalismo, né? Mas ele é o termo hegemônico, sem dúvida nenhuma. Até agora, mais recentemente, ano passado, eu encontrei um artigo daqui da UFRJ, se eu não me engano, que usa ultraneoliberalismo. Então, eles vão um pouquinho além na questão da discussão, da conceituação, né? Para falar do que vem ocorrendo ali nos últimos anos agora, né? Porque há esse retorno, novamente, esse arraigamento, muitas críticas, né, ao que está acontecendo. Então, há essa ampliação desse escopo liberal, mas dentro de um projeto de continuidade, assim. Mas é um debate teórico, né, que nos permite ir bem longe aí, né, nessa questão. Aí eu acho que não foi nenhuma pergunta, mas eu vou fazer um comentário à fala do professor Velcimiro, porque eu achei super interessante quando traz, né, a questão do choque de gestão, né? A gente teve a questão da apresentação de uma agenda experimental no Brasil, tivemos aí um modelo societal, mas nenhum deles que efetivamente conseguiu fazer as alterações propostas pelo plano diretor, porque não é uma proposição teórica somente, né? É uma mudança nas bases de como se pensa a administração pública. Então, tu está entrando em várias esferas, na esfera legal, na administrativa, na cultural, na social, né? E aí eu acho interessante quando trazem, por exemplo, esse argumento da tecnologia, da inovação, porque o modelo burocrático não o teria, né? E até toda essa crítica, porque a gente trata a burocracia no Brasil, na verdade, como a gente deveria tratar a disfunção da burocracia, né? Porque, na verdade, o que a gente diz, é burocrático. Não, gente, isso é disfunção da burocracia. É quando a burocracia não está funcionando da forma como ela deveria. A burocracia, na verdade, né, a gente nunca chegou a ter implementado, né, como modelo de administração pública de fato no Brasil, né? Ali em 88 se consolida algumas bases, mas aí talvez o SUS, né, que ganhou agora um reconhecimento e uma, digamos, uma força para talvez dar uma rompida no processo de privatização incessante que ele vinha sofrendo de diversas vias com a pandemia, tenha sido o que foi melhor implementado dentro das bases de um modelo burocrático no Brasil. Ali 90, 91, com as duas leis específicas e com a implementação de um sistema único de saúde, universal, com uma série de procedimentos a ser seguido, né, para dar conta de uma demanda. Porque logo após isso já se começa o desmonte do modelo burocrático, né? Antes mesmo do plano diretor já tinha tentativas de alteração à lei de licitações, que só foi alterada agora, mas ela vem lá desde os anos 90 tentando ser alterada para abrir possibilidades de compra. A questão da lei de responsabilidade fiscal, que ali já é dos anos 2000, né, que coloca
alguns elementos. Então, eu acho interessante quando se traz essa questão da tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, ela iria ser implementada em qualquer modelo, né? Ela é uma evolução da sociedade como um todo, ela não é necessariamente algo que o privado vem e implementa. Ela só é implementada de diferentes formas. A gente tem tecnologia também dentro do setor público, a gente tem desenvolvimento de tecnologia, a gente tem uma série de questões, né? Então, é bem interessante a gente pensar o que era aquele choque de gestão, o que foi uma agenda experimental, o que isso acarretou de fato de modificação, né? Minas foi um laboratório em vários momentos, né? Tu trazes o exemplo, inclusive, foi a Fundação João Pinheiro, é uma das primeiras escolas dentro desse modelo gerencial a começar a pensar, né? Uma educação voltada para a administração pública, mas para qual administração pública, né? Agora a gente vê, né? A gente chegou a um extremo no momento atual que a gente vê uma mudança de posicionamento, inclusive Fundação João Pinheiro, FGV, escolas que eram mais tradicionais e defensoras do modelo gerencial ali, né? Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, é uma questão bem interessante para a gente pensar e aí correlacionar com tudo que está sendo trazido, porque a Monique traz, né? Questão dos próprios conselhos, que nem foi pergunta para mim, mas já estou aqui me metendo na fala, né? Por que os conselhos não entram? Porque aí a gente busca a explicação legislativa. O conselho não é vinculante, gente. Então, por que eu vou consultar o conselho se o que o conselho disser eu não tenho obrigatoriedade de implementar? Isto é resultado do modelo gerencial, que tirou a vinculação de diversos espaços de tomada de decisão da esfera pública. Porque há ali, né, uma questão de disputa de concepção. O privado decide melhor que a esfera pública. Então, a gente consulta o conselho para legitimar a decisão como participativa, mas a gente não necessariamente tem que seguir aquela recomendação, né? Porto Alegre tem uns casos bem interessantes nesse sentido. A gente tem várias decisões aqui que o conselho votou contra, o poder público implementou como se nada tivesse sido discutido, né? Enfim, aí eu encerro aqui a minha fala para dar possibilidade de a gente fazer uma nova rodada, enfim, ou seguir conversando. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Realmente acho que o tema, né, e as apresentações, elas suscitam muitas questões, né, e eu acho que o sinal de que a interlocução, ela pode se desenvolver, né, nesse grupo, que eu acho que é a expectativa também. O Antônio Carlos fez um comentário aqui, que é a sua fala, Cláudia lembrou do texto, talvez seja tempo de redescobrir a burocracia, né, acho que converge com seu argumento. A gente não tem mais questões aqui no chat, mas talvez a gente pudesse, né, dar mais um tempo, uns 5 minutos para cada um fazer considerações finais, tocar em pontos que não foram tratados, que gostariam de explicitar, e aí a gente encerra essa primeira etapa, fazemos um intervalo para almoço e retomamos à tarde. Pode ser? Uns 5 minutos só para finalizar, por favor? Sim, eu achei a fala da Gláucia aí ótima, né? Ela estava falando aqui, a gente fica lembrando das coisas aqui, né, de Minas Gerais e tal, mas é isso, assim, eu achei legal quando ela falou essa questão da burocracia, né? Eu também, a minha graduação é em administração, né? E é só trocar, né? Na verdade, muitas vezes usam só como desculpa para atacar, né? Então, assim, a administração pública é ruim, a burocracia é ruim, é pública, né? E a administração, a gestão privada é boa, não é burocrática, mas na verdade é só trocar a burocracia, né? E em algumas coisas é realmente o interesse mesmo, né? O interesse de dominar determinados setores, né? Não deixar o país se desenvolver, né? A gente está aí com o grande problema da desindustrialização do Brasil, né? Então, poxa, hoje a nossa balança comercial hoje tem muito mais commodity, muito menos produto de valor agregado do que tinha em final da década de 80, né? Então, são essas grandes discussões, né? Isso permeia também a administração pública, mas muito bom, eu achei muito boa a fala da Gláucia, né? Muito legal. É isso aí, pessoal. Bom, eu queria agradecer, né, e falar que eu acho que essa discussão... uma coisa que eu esqueci de falar, acho que da pergunta, entre as perguntas que estavam antes,
se era imprescindível um laboratório urbano, né? Eu vejo os laboratórios urbanos vivos como uma ferramenta, né? Que pode ser utilizado para inovação, para participação, mas não como algo assim imprescindível, não. Você pode ter outras ferramentas. Daí a crítica, por exemplo, que a gente coloca no texto, né? De como que a gente vai ver experiências em outros países e trazer isso para o Brasil ou para os países da América Latina, né? Então, são contextos diferentes, isso pode funcionar ou não. É claro que a ideia de inovação está cada vez mais presente, mas, assim, não necessariamente precisa ser igual e nem precisa necessariamente ter, né? Eu acho que aqui em Teresina tem uma questão que é, por exemplo, essa atuação dessa coordenação que se tem na prefeitura, muito forte, já há muitos anos, da Agenda 2030, mas em outras cidades você pode descobrir outras ferramentas de participação e de inovação ou outros caminhos mais tradicionais, como o uso da burocracia, né? E eu concordo com a fala dos professores aqui, do Maia e da Glauce, no sentido de que os problemas da burocracia, essa disfunção que a gente vê, muitas vezes, não em si a questão do poder público, né? Até quando você estava apresentando, Glauce, fiquei lembrando, né? Que estava falando do modelo, por exemplo, das OS para as universidades públicas, né? Havia orçamento, né? Mas como tu vai ler lá na entrelinhas do texto do Bresser Pereira, é orçamento público, mas sem uma vinculação, sem uma obrigação. Então, a gente não sabe como é que ficaria, de fato, transformar essas universidades em OS, né? A gente tem que ir atrás de recursos, que também é exatamente isso, dessa crítica, né? Desse mimetismo, né? Ele quis copiar o modelo norte-americano, no qual você tem as universidades recebendo milhões e milhões de doações anualmente para cá, para o Brasil, como se a gente fosse, de fato, ter essa possibilidade, se a gente vivesse no contexto da economia norte-americana, né? No qual a gente receberia doações e manteria as universidades muito bem, obrigado, com muito recurso, né? Esse é o objetivo dele, quando você vê lá os textos dele dos anos 90, né? Hoje ele vai dizer que não é exatamente isso que ele falou. Nos textos mais recentes, mas é o que está lá, eu acho, pelo menos, da minha interpretação. E no que se refere, então, aos laboratórios urbanos, eu acho que, sim, é uma ferramenta e que pode ser usada ou não. Eu acho que cada cidade, cada contexto tem que achar os seus caminhos, né? Não é algo obrigatório, mas acho que é uma agenda de pesquisa. A gente fez um trabalho anterior que a gente apresentou num congresso recente, a gente fez uma análise, a gente achou aí uns 15 laboratórios urbanos no Brasil com essas características que a gente falou. Tem um colega que está pesquisando na Europa que achou em torno de 60 na América Latina. Então, a gente tem esses laboratórios na América Latina. E aí a ideia é da gente pesquisar e entender, né? Acho que é um pouco isso, é uma agenda aberta aí. Tá bom? E muito obrigada, Antônio, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu vou só pedir, caso não encerre para sair, porque eu estou com uma obra aqui em casa e o pessoal precisa desligar a energia. Estão me aguardando aqui para começar. Monique, deixa eu te agradecer aí pela disposição do seu tempo, tá? Foi um prazer conhecer e tê-lo. E depois eu ia comentar aqui, mas talvez, não sei se você conhece, uma discussão sobre coprodução de políticas públicas que o pessoal da administração pública está fazendo. E eu acho que você vai encontrar muita coisa boa. Tá? Vou olhar aqui. Obrigada, um abraço. Obrigada. Bom, então, fazendo minha fala final, né, eu acho que a gente discutiu várias questões, aí agradeço ao professor Elcimiro, professora Monique, professora Daniela pelas colocações, professor Antônio ali pelo convite, mais uma vez. Eu acho que o que fica mesmo para a gente pensar, até a partir da última fala da Monique, né, é a necessidade de a gente começar a pensar os nossos campos mais autonomamente, né, e parar de transpor modelos. Eu acho que a discussão sobre decolonialidade, sobre sul global, já tem trazido um pouco deste debate, né? Mas ainda é pouco. Ele ainda não tem a inserção nos espaços, por exemplo, de gestão, nos espaços de tomada de decisão, né? Porque é isso, quando a gente está transpondo um modelo, é exatamente o que a Monique falou, assim, as próprias universidades públicas passaram a ter fundações, né?
Isso é resultado ali do modelo gerencial, a cobrar determinadas pós-graduações, que antes não era permitido, a poder receber recursos via fundação e aí não ter que ter todos aqueles trâmites para usufruir do dinheiro, aplicar, enfim, né, ter as limitações que o aparato legal antes exigia, né, das autarquias. Então, isso eu acho que é muito importante, a gente pensar modelos para nós, porque como mesmo a Monique falou, tipo, a gente vai transpor um modelo de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, a gente vai pegar um pessoal lá do norte global que pensa de um jeito, vê a academia de um jeito, né? Academia que todos nós aí, só fazendo um paralelo, mas também resultado disso, né? A gente sofre disso diariamente com todas as questões de necessidade de publicação em periódicos internacionais, com taxas de produtividade, pontuações específicas. Isso tudo é resultado de uma transposição de um modelo que, às vezes, não é pensado para a realidade do modelo do professor, do acadêmico brasileiro, né? Nem para as condições, de fato, do que ele dispõe para fazer disso, né? Então, acho que a principal questão é a gente repensar o que nos faz, né, seguir trazendo modelos prontos e acreditando que isso, né, é melhor do que aquilo que a gente tem a capacidade de construir, de pensar e de criar, né? Estamos aqui numa mesa, eu acho que a academia é um exemplo excelente das possibilidades que a gente tem de refletir, pensar, criticar, propor possibilidades, né? E acho que a gente só precisa usufruir mais desse espaço e, como eu digo às vezes, né, encontrar as interlocuções nos diferentes espaços. Eu estou aqui numa mesa que eu não conhecia praticamente ninguém, conheci o professor Antônio pelas redes, né? E aí gerou o convite, e às vezes é isso, é a gente encontrar os nossos pares, para a partir disso a gente construir alguma coisa e pensar em algo diferente e específico para a nossa realidade. Então, muito obrigada a todos. Bem, a gente então agradeço, né, os expositores, a Monique precisou sair, ela avisou, o professor Maia, a professora Cláudia, pela participação, pelas contribuições, pelo debate, né, as pessoas presentes também pelas questões. A gente encerra aqui, então, essa primeira parte, as 2 sessões da manhã, e retomaremos às 13h30. Eu passo a palavra para o Antônio, para ele encaminhar aí a nossa organização. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, Daniela, a sua disposição, coordenar a sessão, né, contribuir com o evento, você tem sido uma parceira, assim, não tem nem palavras para descrever, né, e tem ajudado a gente a construir muita coisa. Quero agradecer o Maia, né, que está aí desde a origem da ideia do colóquio, a disposição de ter investido tempo para produzir esses textos, mas com essa proposta teórica mesmo, e agradecer a Cláudia, né, que eu conhecia, assim, pelas postagens dela no Instagram, e acabei, quando surgiu a ideia de colóquio, eu vi a pessoa que vai se encaixar bastante aqui. Né? Só fazer um acréscimo aqui, eu fiquei pensando se eu falo, se não falo, como que esse modelo gerencial é ótimo, né, quando implementado, e, inclusive para se relacionar com os conselhos gestores, né, aí o exemplo é o governo de Minas, né, o atual governo de Minas, e o caso da mineração na serra do Curral, eu confundo, certo? Serra do Curral. Na Serra do Curral, né? Como é que é excelente as soluções que eles encontram, pensando no bem do Estado, no interesse do Estado. Então, essa provocação. Então, pessoal, o privado não gosta muito da participação popular, né, pública. Gosta mais, ué. Não gosta, né? Tem um apoio do conselho, né? A iniciativa privada não gosta da participação popular, né? Não gosta. Mas no caso do modelo gerencial gosta, você não viu que eu consigo o apoio do conselho inteiro? Né? De que participação estamos falando neste caso, né? Então, é uma ironia aqui para a gente provocar um pouquinho, né? Então, pessoal, agradecer vocês, não vou me alongar aqui para a gente adicionar mais uns 12 minutos no almoço da gente, né? Então, às 13h30 a gente retorna com a segunda sessão, com a terceira, desculpa. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Gente, até mais. Obrigada. Tchau, gente.